Você já se perguntou por que um império capaz de construir aquedutos que desafiam a gravidade e estradas que resistiram a 2000 anos, simplesmente deixou suas próprias obras-primas caírem em ruínas? A resposta não está em terremotos ou invasões. Está no livro Razão. Roma criou uma dívida tão massiva, alimentada por guerras intermináveis e corrupção legalizada, que, eventualmente, o custo de servir essa dívida se tornou maior do que o custo de manter a civilização. Esta é a história de um império que deixou o seu próprio sangue secar. As estradas romanas, as famosas Viae Romanae e os aquedutos não eram apenas engenharia. Eles eram o sistema circulatório do império, garantindo o comércio, a higiene e a mobilidade militar. A sua deterioração não foi um acidente, mas um sintoma inevitável do maior erro de planeamento de longo prazo de Roma: priorizar o pagamento de juros e o gasto militar de curto prazo sobre a manutenção do capital produtivo de longo prazo. Este é o custo silencioso da dívida, um conceito que está a operar exatamente agora nas maiores potências mundiais. Fique até o final, pois o paralelismo entre a decadência dos aquedutos de Roma e o declínio das pontes e redes elétricas dos Estados Unidos e de outras nações é um aviso que não pode ser ignorado. No auge do Império, a manutenção da infraestrutura era uma prioridade absoluta e um símbolo de poder. Apenas para a cidade de Roma, eram necessários cerca de 700 escravos públicos e um vasto aparato de engenheiros e artesãos dedicados apenas aos aquedutos. As estradas eram patrulhadas e reparadas constantemente para garantir o fluxo rápido de tropas e a coleta de impostos, a principal fonte de receita do império. O problema começou quando as guerras de expansão pararam e os gastos militares para defender as fronteiras se tornaram permanentes, enquanto o custo da manutenção do imenso território crescia exponencialmente. O Estado, pressionado por déficits e forçado a emitir moeda desvalorizada, tinha que fazer escolhas orçamentárias brutais. A primeira linha de corte não era o salário do exército, o único pilar da estabilidade, nem os subsídios populistas, o pão e circo. O corte silencioso e destrutivo era na manutenção. A causa da decadência foi a combinação fatal de altos custos militares, receita estagnada e o aumento do custo de rolagem da dívida, o juro. O efeito foi que, gradualmente, as pontes não eram mais reparadas com a mesma qualidade, os aquedutos tinham vazamentos que nunca eram consertados, e as estradas começaram a rachar e a ser inundadas. A crise da infraestrutura romana não foi um evento súbito, mas uma espiral descendente. A deterioração das estradas significou que o tempo de viagem dos comboios de cereais e tropas aumentou. Isso elevou os custos de transporte e o preço final dos alimentos, exacerbando a inflação já causada pela desvalorização da moeda. A falha dos aquedutos comprometeu a higiene pública e o abastecimento de água potável nas grandes cidades, contribuindo para o aumento de doenças. Em vez de consertar, os governadores provinciais passaram a gastar dinheiro em remendos temporários ou, pior, desviavam os fundos de manutenção para financiar campanhas políticas ou subornar o poder central, um eco direto da corrupção dos publicanos. O ponto de ruptura ocorreu no século IV d.C., quando o Império Ocidental já estava fragmentado e sob pressão bárbara. O tesouro estava tão esgotado que as províncias eram frequentemente instruídas a pagar impostos em espécie, comida ou bens, em vez de moeda, pois o dinheiro não tinha mais valor. A alocação de recursos atingiu o seu fundo do poço. A pequena verba restante era direcionada quase totalmente para o serviço da dívida ou para a folha de pagamento das tropas, esmagando completamente o orçamento de manutenção. A cidade de Roma e as províncias não foram invadidas porque as estradas caíram. Elas caíram porque o império não conseguia mais mover seus soldados e suprimentos de forma eficiente quando as estradas se deterioraram, e a falta de recursos básicos acelerou a fuga de cidadãos das cidades. Agora, olhe para os dias de hoje, onde a história se repete com dados chocantes. A nação mais poderosa do mundo, os Estados Unidos, enfrenta um dilema fiscal que ecoa perigosamente o erro de Roma.
Devido à sua dívida pública colossal e às altas taxas de juros, o custo de servir a dívida, o pagamento dos juros anuais, ultrapassou o orçamento de defesa e já compete com os gastos de programas sociais cruciais. Este é o equivalente moderno a Roma a dedicar todos os seus sestércios ao faenerator, o credor e aos soldados, mas a cortar o salário dos engenheiros. O paralelo. 1. É o roubo orçamentário. Assim como os juros e os militares consumiam a receita de Roma, o serviço da dívida moderna rouba bilhões que deveriam ser alocados para o investimento produtivo. No Zilao, a American Society of Civil Engineers, ASCE, alerta que 1/3 das estradas e milhares de pontes estão em estado de deterioração crítica, exigindo 3 trilhões de dólares em investimentos. O paralelo 2 é a prioridade invertida. Os déficits orçamentários modernos, assim como os de Roma, são quase sempre financiados por empréstimos que privilegiam o consumo imediato, política social ou militarismo, sobre a construção e manutenção de infraestrutura de longo prazo, estradas, redes elétricas, portos, que são os verdadeiros pilares do crescimento sustentável. O paralelo 3 é a perda de eficiência. A falha na infraestrutura moderna, congestionamentos, falhas de energia, interrupções no fornecimento de água, custa bilhões de dólares por ano em produtividade e aumenta os custos de vida, tal como a deterioração das estradas romanas encareceu o pão e os suprimentos. O império que deixou de pagar a manutenção das suas obras ensina que o preço do dinheiro fácil e dos déficits perpétuos é sempre pago pela próxima geração em forma de capital produtivo degradado. O colapso de Roma não foi um evento súbito, mas o resultado final de centenas de anos de escolhas orçamentárias que consideraram a manutenção chata, não lucrativa e politicamente invisível. 3 conclusões claras. O serviço da dívida mata. O custo real da dívida alta e dos juros é o estrangulamento do orçamento de capital. O dinheiro que deveria ir para estradas e aquedutos, o investimento produtivo, é desviado para pagar juros, o gasto improdutivo. A manutenção é civilização. O verdadeiro teste da saúde de um Estado não é o quão grandes são os seus monumentos, mas o quão bem ele mantém as suas infraestruturas básicas. A falha na manutenção é o primeiro sinal físico e inequívoco do colapso imperial. A tragédia da curta visão. O império falhou porque seus líderes priorizaram as recompensas de curto prazo, guerras vitoriosas, subsídios populistas, em detrimento dos investimentos silenciosos e de longo prazo que garantiam a prosperidade para as gerações futuras. O aviso e o pensamento aberto. As nações modernas estão a cometer o mesmo erro fatal, usando o seu dinheiro para servir o credor em vez de servir o cidadão. A questão que Roma nos deixa é: quanto tempo um império pode sobreviver quando o seu sistema circulatório financeiro está a ser usado para pagar dívidas, em vez de irrigar as suas veias com capital produtivo? O chamado natural à ação. Se você vê o paralelo entre as ruínas romanas e os problemas de infraestrutura no seu país e valoriza a clareza sobre como a política fiscal afeta o mundo real, deixe o seu like neste vídeo agora mesmo. Inscreva-se no canal para não perder as próximas análises. E se você quer saber detalhadamente como exigir responsabilidade fiscal dos seus líderes, como o investimento em infraestrutura afeta os seus impostos e como alocar a sua riqueza em ativos que prosperam com o investimento produtivo, deixe um comentário de que você acha de tudo isso.